dizia que na época ele fazia um anúncio de jornal: se você quiser ter uma costela quebrada ou um braço partido, procure o Carlos Gracie. Era o marketing que ele fazia na época. E o negócio foi crescendo, foi desenvolvendo cada vez mais. O meu pai, o Hélio Gracie, que era o mais novo dos 5 irmãos, tinha uma saúde muito frágil. Ele dizia que ele tinha um pouco de fraqueza, ele corria um lance de escada e tinha desmaios, vertigem, ninguém sabia por quê. Os médicos, na época, inclusive, recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou muito tempo assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu e praticando e tal. E foi praticamente assim que ele aprendeu. Até que um dia, quando ele tinha 16 anos de idade, os meus tios não estavam em casa, mas chegou um aluno para tomar uma aula. Ele falou: olha, meus irmãos não estão aqui, mas se o senhor quiser eu dou aula, falou para o aluno. O cara falou: tá bom, garoto, vamos brincar. Ele entrou no ringue e deu aula para o cara. Quando ele terminou a aula, o Carlos chegou se explicando: olha, desculpa pelo atraso, então vamos fazer a nossa aula. E o aluno falou: não, Carlos, eu fiz aula com o teu irmão Hélio e gostei. Aliás, se você não se incomoda, eu queria ser aluno daqui para frente, aluno dele. Ou seja, o papai foi promovido a professor pelo próprio aluno, entendeu? O que o velhinho percebeu rapidamente, logo depois que ele começou a dar aula, é que as técnicas que ele havia decorado, assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu, requeriam uma certa força, uma habilidade física que ele não tinha. Então ele, através da experimentação, começou a modificar os movimentos do jiu-jitsu tradicional japonês, adaptando eles para ele, Hélio, que apesar da fraqueza física, pudesse ter eficiência. Então, nesse processo de modificação das técnicas, dando mais ênfase a um trabalho assim de alavanca, um movimento mais simples, usando os movimentos naturais do corpo, foi que deu início ao que a gente chama hoje em dia de Brasília Jiu-Jitsu ou Gracie Jiu-Jitsu. Foi essa modificação que o papai fez, para que ele pudesse ter eficiência, como eu disse, apesar da fraqueza física dele. Nessa modificação, como nós estamos falando de uma arte marcial, ele, para testar essas modificações que ele fez, ele começou a desafiar todo mundo. Que você, para testar uma briga, tem que ser dentro do ringue. Se fosse uma cozinha, tinha que ser uma receita, tinha que ser na cozinha. Como o negócio dele era briga, ele começou a desafiar todo mundo e foi sendo bem sucedido nas lutas que ele fazia. E às vezes lutava com gente que era muito mais pesado que ele, às vezes o dobro do peso dele. E nesse processo de começar a lutar com muita gente, ele teve a pachorra, o cuidado de guardar recortes de jornais que eu tenho hoje comigo, que vão até final da década de 20 e 30, entendeu? Então ele guardou praticamente, como nós temos 100 anos de histórias guardadas no Museu Gracie. Se você tiver a oportunidade de visitar o museugracie.com, vocês podem ver que vai ter muita história contada ali com recorde de jornal, coisa interessante aberta. Então, o que fez? Ele começou a juntar esse material, foi fazendo uma sequência de lutas que causaram muita atenção, chamaram muita atenção do povo na época, e o Hélio Gracie tornou-se o primeiro herói esportivo do Brasil, na minha visão. Conclusão, fez lutas excepcionais, lutou com o Kimura, campeão do mundo. Antes de primeiro lutar com o Kimura não quis lutar com ele porque era uma diferença de peso muito grande. Falou: você é muito pequeno, não quero lutar com você. Então, o papai lutou com o Kato, que era vice-campeão do mundo, ganhou do Kato no estrangulamento, e depois lutou com o Kimura. Quer dizer, foi a primeira vez na história que o campeonato mundial de jiu-jitsu foi disputado fora do Japão. Pelo título, foi o papai com o Kimura no Maracanãzão, Maracanã Grande. Então, quer dizer, foi um troço assim excepcional. Lutou com o Valdemar Santana, foi a luta mais longa da história, uma briga, que 3 horas e 40 minutos. Quer dizer, histórias assim do arco da velha. Em conclusão, o velho tem muitas histórias dessas interessantes. Quer dizer, esse é um pedaço da brincadeira. Então, foi aí que o negócio começou no Brasil para a gente, foi dessa maneira.